E fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Renan. E é a primeira vez que eu faço essa intro, que é uma intro que eu usava antigamente, quando eu tinha um canal de games há muito tempo atrás. Mas estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo para dar uma novidade para vocês, que é... Talvez esteja fazendo barulho no microfone, mas a notícia é essa. Batemos 1000 inscritos. Who wants to get crazy for New Year? Batemos 1000 inscritos, caramba! E é isso aí, deixa eu voltar o microfone pra cá. E é isso aí, galera, a notícia foi essa, que batemos 1000 inscritos. Eu sei que é um número muito pequeno se comparado com a maioria dos grandes youtubers de hoje em dia, né? A gente vive num mundo de youtubers de milhões de inscritos. Então ter 1000 inscritos é um negócio muito pequeno, mas que pra mim já é um marco, né? Pra mim que tá querendo transformar esse canal em algo maior. Então, em comemoração a esse 1000 inscritos do canal, eu quero fazer uma coisa especial aqui pro canal. Eu sempre tive uma ideia de fazer uma placa do YouTube pra mim. Eu sabia que eu nunca ia alcançar um valor muito grande de YouTube, tá? Antigamente, né? Eu via muitos youtubers alcançando lá seus 100 mil, 1 milhão de inscritos. E eu via eles ganhando aquela placa, eu queria aquela placa. Cara, aquela placa deve ser muito da hora, não sei o que. E não é nem pelo número de inscritos, tá? Porque eu acho que hoje em dia é superestimada a quantidade de inscritos no canal. O que tem mais valor no YouTube é a quantidade de tempo de visualização. Isso que dá mais dinheiro, tá? Não é o número de inscritos. Mas apesar disso, aquela placa do YouTube, ela é muito bonita, sabe? Então eu queria alguma coisa do tipo. E eu sei que tem muitos youtubers que vêm aqui pra fazer 1000 inscritos e eles fazem aquelas plaquinhas bem porcaria de papelão, que rabiscada, caneta. Tem gente que faz os negócios mais bonitinhos, alguma coisa mais artística, né? Faz uma pintura, um desenho, uma arte e tal. E eu queria fazer um negócio bonito, queria fazer um negócio legal, sabe? E eu fiz um projeto. Eu vou mostrar pra vocês o projeto que eu fiz, tá? Quer ver? Eu não sei se eu vou mostrar o projeto. Eu não vou mostrar o projeto. Eu não vou mostrar o projeto porque eu quero que vocês se surpreendam no final do vídeo, com a placa pronta, tá? Eu vou mostrar pra vocês o passo a passo de como eu vou montar essa placa do YouTube. É uma placa que eu projetei, tá? Ela não é igual a nenhuma placa que existe no mundo, mas eu peguei muitas referências de placas de verdade. Eu peguei o tamanho das placas que eram usadas antigamente, né? As placas de 100 mil inscritos, o tamanho dela original, que ela era tipo 30 por 20 mais ou menos. Não é exatamente essa medida, mas é 30 por 20, porque as mais atuais elas são bem menores. Elas são tipo, sei lá, 17 por 15. Ela é muito pequenininha, tipo, ela era assim e ela agora é desse tamanho assim, é tipo um folhetozinho a placa do YouTube que tá vindo agora. E eu falei, não, quero fazer uma placa grande, né, padrão antigo. Eu fui mudando, fui fazendo referência, sabe, fui pegando as coisas diferentes. E eu vou mostrar pra vocês que ficou um negócio da hora, ficou um negócio diferenciado. Vai ter LED, então é gamer, é LED, tem LED é gamer. Então eu acho que ficou um negócio muito bonito, tá? O projeto ficou bonito, vamos ver se a execução vai ficar boa. Então eu vou mostrar pra vocês esse processo de execução dessa placa de YouTube de 1000 inscritos. A minha placa de 1000 inscritos. Então vamos lá, galera, eu vou mostrar pra vocês e vamos pro corte. Bom, galera, eu vou começar aqui a fazer essa produção dessa placa do YouTube, né? Eu já separei aqui algumas coisas que a gente vai usar. Não sei se tá tudo aqui, na verdade. Vou ter que pegar outras coisas aqui, ó. Tem adesivo. Mas hoje, no dia de hoje, eu não vou conseguir fazer tudo, tá? Eu quero só mostrar pra vocês aqui mais ou menos como é que vai ser o começo aqui. Acho que eu consigo fazer isso em 2 dias. Eu acabei de chegar do trabalho, tô morrendo de fome. Uns snacks, mini chip de arroz integral e milho. Por incrível que pareça, esse negócio aqui é gostoso. Cebola. Tudo que tem cebola é gostoso. Eu vou ter que parar, gente. Isso não tá fazendo bem nessa aula. Mas vamos começar aqui, tá bom? O áudio pode estar um pouquinho ruim, tá? Eu sei que o áudio ainda não é uma coisa... Peraí. Eu sei que o áudio ainda não é uma coisa boa aqui no canal, mas eu tô tentando melhorar. A imagem também não tá muito boa porque eu tô usando do celular. Vou até ver se eu consigo fotometrar aqui na minha cara. Aí a câmera para de ficar com essa bagunçada que ela fica piscando. É o seguinte, essa aqui vai ser a base da nossa placa. Isso daqui, ó. Tá vendo? É uma plaquinha. Essa plaquinha é feita de ACM. ACM é um material que é usado em fachada de loja, em totem. Sabe aqueles totem que tem na farmácia? Todas as farmácias, Pague Menos, Ultra Mais. Todo tipo de farmácia tem uns totens na frente com o nome da farmácia. Ele é feito de ACM. É esse material aqui. É um material duro. Ele é feito de alumínio, né? Ele é feito de uma folha muito fina de alumínio de um lado, aí no meio tem uma borracha e do outro lado é outra folha de alumínio. Então é um material que ele é maleável, né? Se você fazer força ele dobra, mas ele é resistente também. Então ele consegue assumir 2 funções bem interessantes na hora de você fazer um totem ou qualquer outra coisa. Esse é um material que é muito útil na comunicação visual.
E esse vai ser o padrão da nossa placa. Esse tamanho aqui eu fiz baseado em placas do YouTube que já existem, né? Vai ser 33 por 28, mais ou menos. Se você for ver, ela é um retângulozinho assim, né? Por que eu fiz desse tamanho? Porque esse aqui é o tamanho padrão das placas de YouTube de antigamente. Elas eram desse tamanho. Hoje em dia elas são bem menores. Elas são tipo isso aqui assim, ó. Elas são bem pequenininhas as placas de YouTube agora. E eu queria fazer uma placa de YouTube bonita, sabe? Uma placa que alguém vai olhar e falar: caraca, velho, isso aí foi o YouTube que te mandou, foi? A pessoa vai ficar na dúvida, né? Tipo, foi o YouTube que te mandou? Então eu quero fazer uma parada bonita, né? Então é esse material aqui, muito bom. E pra fazer a arte, né? Eu imprimi aqui, o colega lá do trabalho, ele imprimiu pra mim, eu fiz toda a arte. Deixa eu ver se eu não estrago aqui. Ele fez aqui essa arte do YouTube, ó. Imprimiu, tá, o papel assim espelhado, mas na hora que você aplicar na placa vai ficar legal, tá? Vai ficar bem lisinho. Mas esse tá aqui. Eu fiz exatamente igual a uma placa do YouTube de verdade, tá bom? É a mesma fonte, eu procurei a mesma fonte, é o mesmo logotipo, então ficou bem bonitinho. Vocês podem ver que tem uma diferença do texto que tá aqui da placa original. A placa original, ela vem aqui, ó, for pacing. Ela não vem for surpacing. Porque for surpacing vinha nas placas antigas. Nas placas mais atuais ela vem escrito for pacing. Então eu queria dar um toquezinho um pouquinho mais clássico nessa placa, né? Então eu fiz for surpacing, 1000 subscribers. Renan Veloso, do jeito que antigamente eles faziam, colocar o nome da pessoa com as duas primeiras letras maiúsculas, né? Hoje em dia você pode escolher o nome que você quiser. E aqui Presented to e o logo em branco, né? Tem umas placas que elas são com o logo colorido, né? Com o botãozinho vermelho, mas eu quis fazer branco para ficar uma coisa bem minimalista assim, né? Não que eu seja minimalista, mas vamos fazer uma parada mais ou menos assim. Aí eu preciso disso aqui também, que é uma... Qual é o nome disso aqui? Uma espátula para aplicar o adesivo, né? Então eu vou fazer a aplicação desse adesivo. Eu vou tentar mostrar para vocês, eu vou tentar ensinar vocês, né? Não que eu seja um bom aplicador de adesivo, mas eu vou ver se eu consigo aplicar aqui. Espero que vocês estejam enxergando aqui. Porque o que geralmente você faz é estourar, né? Você faz o adesivo maior do que o que você precisa. E no caso aqui está maior do que eu preciso, porque eu vou colocar ainda assim uma moldura aqui. Eu vou fazer uma moldura, não sei se eu consigo fazer hoje, acho que eu não consigo, mas eu vou aplicar aqui e vai ficar sobrando um espaçozinho aqui, mas é o espaço onde a gente vai aplicar uma moldura, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é tirar o adesivo. A gente tira só uma pontinha, tá? Eu não estava com a programação aqui do que eu ia fazer, tá? Eu não sabia se eu ia aplicar primeiro o adesivo, se eu ia fazer o restante, porque tem outras partes aqui que eu vou mostrar pra vocês, talvez eu faça hoje também, que eu vou usar acrílico e LED, né? Porque minha placa vai ter LED porque é uma placa gamer. Então, para você aplicar, você primeiro faz isso, né? Você tira o adesivo, ó. Tira o adesivo, dobra o liner, o nome disso aqui é liner, essa película, peraí. Aí, para aplicar bem direitinho, a gente faz o quê? Estica o material em cima da folha, alinha bem bonitinho, deixa retinho aqui, ó. Deixa retinho na base, certo? Aí a gente vai deitando aqui o material, dobra aqui e a gente começa a colar aqui assim, ó. Eu acho que tá centralizado. Não precisa ficar perfeito, só não pode ter bolha, né? Aí eu venho aqui, ó, com a espátulazinha e vou puxando pro lado, só para colar essa primeira parte. Tentando não fazer muita força, porque essa espátula aqui, ela tá sem uma proteçãozinha, né? Que o pessoal geralmente coloca para não arranhar o adesivo. Então eu vou tentar fazer aqui sem arranhar o adesivo. Vou fazendo aqui. Apliquei só o comecinho. O começo ele tá meio para fora, né? Não tem muito problema, creio eu, espero. Aí a gente vai fazer a parte que é mais chatinha, eu acho. Que é você ir puxando. A gente vai puxando o liner e só passando a espátula. O problema é que geralmente você tem que prender a mesa aqui. Eu vou fazer bem devagarzinho porque eu não tenho habilidade para isso, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer assim. Ó, pra lá, pra cá, sem bolha. Tem uma bolhazinha aqui, eu vou ter que tirar. Ó, já ficou uma bolhazinha aqui, ó. Aí a gente dá quando acontece isso, a gente dá só uma puxadinha, passa de novo aqui, um pouquinho mais de pressão. A gente vai puxando devagarzinho e vai indo. Cara, eu não tenho habilidade para fazer isso, sério. Próxima vez eu vou pedir para alguém fazer isso para mim, porque, cara, não foi uma boa aplicação, tá? Na verdade foi uma péssima aplicação, mas deu certo. Ficou umas manchas de dedo, nossa, ficou cheio de bolha. Cara, eu não tenho habilidade para isso.
Aí existe uma técnica que o pessoal usa, que eu vou tentar usar aqui para acabar com as bolhas, que é você furar elas. Você vem aqui, faz tipo um risquinho, com o dedo você estoura a bolha. Não é uma técnica muito fácil de usar, mas funciona. Vou estourar só algumas bolhas aqui que eu consigo ver, certo? Só tem uma bolha aqui grandona. Cara, eu acho que é o melhor que eu vou conseguir com a habilidade que eu tenho. Eu vou só fazer um negócio aqui, que eu passei a mão e ficou cheio de mancha. Tá cheio de mancha aqui. Vou passar um paninho para ver se sai essas manchas. O paninho não tira mancha. Eu tô com medo de passar álcool e isso estragar a pintura, a impressão, né? Enfim, galera, vou deixar assim por enquanto. Não ficou ruim, tá bom? Não ficou ruim. Tá aqui a placa. Deixa eu colocar do jeito aqui. Vocês me vejam, né? Ficou assim a placa. Provavelmente, ó, quando eu coloco assim contra a luz, vocês veem umas manchas, tá bom? Mas é uma mancha assim que não fica tão perceptível. Talvez, ó, quando eu passo o dedo aqui, essas manchas saem. Talvez se eu passar um pano meio úmido. Aí você pode se perguntar, Renan, mas não vai estragar a pintura? Provavelmente não, porque esse material, ele é feito para ficar exposto no sol, tá? Esse tipo de adesivo aqui. Então, se passar aqui um pouquinho de... As manchas estão saindo, né? As bolhas ainda não. Mas as bolhas eu consigo estourar depois. Tá aqui, ó. Ó, já tirou muito da mancha, ó. Se eu passar mais um paninho um pouquinho, vai sair todas as manchas aqui, certo? Então, a primeira parte já tá meio que feita, né? Agora, o que a gente vai fazer é o seguinte. Na minha placa, ela tem um pedaço que ela é, como eu posso dizer, é um botão físico, né? Como as outras placas de YouTube tem, ela tem um botão, né? As placas antigas, ela vinha com um botão, né? Tanto que teve gente que fez brincadeiras, né? Desmontou, cortou o botão no meio, fez um monte de coisa. E eu vou fazer um botão também. Só que o botão que eu vou fazer é de acrílico. É esse botão aqui que eu fiz de acrílico, né? Eu mandei cortar. E ele vai ter uma parte vermelha atrás. Eu já cortei aqui no tamanho. Isso aqui eu cortei na mão, tá? E eu coloquei adesivo. Isso aqui é uma dupla face, que eu vou colar aqui atrás. E quando iluminar por trás, né? Aqui, ó, não vai ter muita diferença aqui, vocês não vão ver. Mas quando iluminar aqui por trás, vai ficar bem brilhoso aqui na frente e vai estourar a iluminação pelos lados. E eu vou usar esse LED aqui. É um LED neon, né? É um pedacinho que eu vou colocar atrás. Eu vou colocar, vai ficar assim, ó, atrás. E eu vou colocar o LED neon aqui em volta desse botãozinho. Então vai iluminar o botão e a parte de fora. Essa parte aqui é um pouquinho mais chata. Ah, sim, tem outra coisa. Eu fiz isso aqui no preto. Só que no preto, não vai dar destaque nenhum. Tudo bem que vai estar uma luz aqui atrás, dando um contraste. Mas o que eu vou fazer é usar esse adesivo aqui. É um adesivo cinza, né? Um cinza meio brilhoso. Eu vou cortar um pedaço dele e vou aplicar nesse botão. E vou usar o botão nessa cor, então eu vou mostrar aqui pra vocês como é que eu vou fazer isso aqui, que não é a coisa mais fácil do mundo, porque se eu já tive dificuldade para adesivar essa placa aqui, né, imagina para adesivar um botão que ele é pequeno, mas acho que vai dar certo, vamos ver. Primeira coisa é cortar o adesivo, né, só o que a gente vai precisar. Vou pegar esse papel higiênico aqui só para dar uma limpada. A limpada aqui é só para tirar qualquer grão de areia que tem aqui, que vai criar algum calombo, tá? Eu já dei uma lixada aqui nas bordas para ficar meio arredondadezinho. E a gente vem aqui, ó, vai ser o mesmo esquema do outro lado que a gente viu. A gente faz assim, essa dobrinha, vamos colocar aqui em cima. Esse aqui a gente pode passar, não tem problema não. Esse aqui dá até para adesivar com a mão. Eu aproveito que está colado aqui na mesa, eu consigo puxar aqui mais tranquilo. Por isso que eu devia ter deixado estouro naquele outro. A gente vem aqui, ó. Esse aqui acho que não vai ficar nenhuma bolha. Esse aqui já é mais tranquilo. Esse aqui eu posso vir até direto aqui, não sei nem ficar fazendo essa frescura aqui. Ó, ficou lisinho. Se tiver uma bolhazinha, um negocinho de nada aqui, ó. Aí, o que eu vou fazer? Vou puxar aqui. Descola aqui. Porque eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma esticada nesse adesivo. Deixa eu usar uma técnica que eu aprendi esses dias. A gente vai cortar aqui o excesso de adesivo, né? O adesivo ele cola muito bem. Esse adesivo aqui é um adesivo automotivo. Ele é feito para carro, tá? Mas ele é usado muito em comunicação visual também para fazer fachada de loja. Que muitas vezes o ACM ele não tem uma... É difícil você achar... Não é nem difícil, é que ele é caro. Você achar ele numa cor diferente. Tipo uma cor como essa daqui. É difícil. Então o que você faz geralmente você adesiva. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer uns cortezinhos aqui assim, ó.
Por que eu vou fazer esse corte? Eu vou pegar, eu acho que 2 cortes aqui é o ideal. Eu pego aqui, ó, eu vou e puxo, estico. Tá, não estiquei o suficiente. Eu venho, dou uma puxadela. Aí eu pego esse outro aqui, dou uma puxadela também. Aí ele vai ficar bem dobradinho aqui na lateral. Vou fazer isso com todos os outros lados aqui, eu vou mostrar pra vocês. Show de bola. Ó, a frente, você olha de frente assim, ó. Perfeito, parece que é um material bem liso, né? Aí você vê aqui atrás tá esse monte de adesivo aqui. Aí o que a gente faz é só arrancar aqui, ó. Vamos cortar aqui. Não precisa arrancar muito, tá? Só para arrancar o excesso. Deixa eu dar só uma apertadinha aqui nos adesivos que dá uma soltadinha. E ó, na frente fica bonitinho. Aí tem o botão, né? O que a gente vai fazer no botão? Mesma coisa do outro, aqui a gente vai cortar. Deixa eu ver como que eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer um chanfrozinho aqui assim, ó. Pro meio. Faço o outro aqui pro meio. Faço o outro aqui pro meio. E a gente vai empurrar aqui, ó, desse lado. A gente vai forçando aqui, ó. Aí ele vai esticando. Pra se moldar aqui, ó. Ó, olha que bonito ficou isso. Pra mim tá muito bonito, né? Aí aqui atrás fica assim, ó. E aqui ficou o botãozão do YouTube, né? Ainda ficou uma pequena e minúscula bolha aqui, nem é uma bolha, como se fosse um arranhão. Mas enfim, eu não sou profissional nisso, né? Então, ó, a base do botão é isso aqui, ó. Tá vendo? Já tá bonito, né? Já tá parecendo um negócio meio real. Agora a questão é, o que a gente vai fazer com esse botão aqui? Por quê? Eu vou fixar esse botão aqui atrás, né? Eu tenho a dupla face que eu vou colar aqui. Vai ficar o botão aqui vermelhinho, bonitinho. E aqui eu vou colocar esse LED. Eu vou colar o LED nesse próprio acrílico. Eu acho que eu vou colar primeiro no acrílico pra gente testar. Vou fazer a solda e aí eu mostro pra vocês, beleza? Então eu vou dar uma parada no vídeo aqui e já eu volto pra mostrar pra vocês o passo a passo que eu tô. Então galera, o que eu fiz até agora? Eu peguei esse LED neon aqui e abri ele para poder tirar o LED que tem aqui dentro, né? Tem esse LEDzinho aqui que ele é bem pequenininho. Muita gente acha que esses LEDs aqui, ele só é vermelho por fora, mas por dentro o LED dele é branco. Mas não, o LED dele dentro também é vermelho, tá bom? Eu vou fazer um teste aqui só para mostrar para vocês. Ó galera, eu liguei aqui na tomada e vou ligar aqui o LED. Deixa eu ver a polaridade certinha dele. Olha, é vermelhão, ó. Vocês estão vendo que é vermelho. Então isso aqui que vai dar cor na nosso botão ali, né? Vou mostrar pra vocês como é que vai ficar isso. Ó galera, só vou mostrar aqui pra vocês como é que vai ficar mais ou menos a iluminação do botão. Vou ligar aqui o LED. O botão, a luz do LED vai ficar aqui atrás, ó. Vai ficar tipo assim, LEDzinho, ó. Porque tá muito estourado, né? Deixa eu ver se eu consigo diminuir o brilho da câmera aqui. Vai ficar um botãozinho vermelho bem brilhante. Entendeu? Vai ficar bem brilhante. Ficou legal aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês como é que vai ficar. Mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Tá brilhando, ó. Sem luz, com luz, sem luz, com luz. Vai ficar show de bola esse negócio aqui, viu? Bom, galera, terminei aqui de fazer o botão, né? A ligação do botão. Já tinha feito a parte elétrica, né? Eu colei os LEDs aqui, usei cola quente mesmo. Cola quente é perfeito para fazer isso aqui. Fica bem coladinho, bem durinho. E vai ficar feio atrás? Vai, mas ninguém vai ver. Então não tem problema. Vou mostrar aqui só ligado para vocês verem. Show de bola, né? Ninguém vai ver a parte de trás. Ele vai ficar tipo assim, ó. Tá vendo a minha camiseta como vai ficar uma sombra atrás? Vai ficar uma sombrinha assim na lateral. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou colar o botão nessa parte aqui. Vai ser fácil porque já tem dupla face aqui. E uma coisa, é um negócio que eu não tinha percebido que eu tenho que fazer, que eu tenho que fazer um buraco. Eu tenho que fazer um buraco para passar o fio, que esse fio aqui vai ter que passar por dentro e sair atrás
pra ficar penduradozinho pra mim só conectar aqui assim, ó, por baixo. Então eu tenho que fazer um buraco que eu esqueci de fazer. Bom galera, já fiz aqui a montagem, ainda não está finalizado, falta colar o botão. O botão está colado, não, está fixado aqui, ó. Eu fiz uma basezinha aqui para poder colar, né, e ele ficar um pouquinho mais saltado. Infelizmente vai dar para ver um pouquinho assim embaixo, ó, mas as pessoas vão olhar de frente, né? Então o negócio vai ser olhar de frente. Se olhar um pouquinho de lado assim, você não vai ver nada. Mas vai ficar bonito, velho. Bom galera, então tá aqui a primeira parte da placa, né? A placa tá praticamente pronta, falta só fazer a borda e tirar aqui essas manchinhas. Vou tirar as manchinhas agora e depois a gente vai começar a fazer a parte da moldura. Eu não vou conseguir fazer a moldura hoje, vou deixar para outro dia, mas vai ter a continuação agora, tá bom? Em seguida. Eu vou continuar aqui porque eu vou fazer o corte do material que vai ser feito essa lateral aqui, as bordas. No caso, vai ser feito nesse material aqui, que é um outro material que também é muito usado na comunicação visual, que é o PVC expandido, que ele é parecido com... Ele é tipo um plástico, mas ele é um plástico muito leve, ele é duro, né, igual o ACM, só que ele é mais grosso, né, tem 10 mm, o ACM tem 3 mm só, ele é bem fininho, mas esse material é muito duro e apesar de ser duro, ele é muito leve, então a gente vai cortar, né, umas tiras para fazer a moldura, vamos lixar e depois pintar de preto para ficar bem bonitão, né? Vai ficar um negócio da hora. Então pessoal, nesse momento eu não estou gravando, eu estou fazendo só um voice over aqui para mostrar para vocês como que eu fiz a montagem disso, porque eu não consegui gravar falando, né? Eu estava em casa com minha família e aí acabou que eu não pude gravar com o áudio, né? Nesse momento eu estou montando aqui a moldura, né? No caso eu já tinha feito as tiras, já tinha mandado pintar, já fiz o encaixe certinho só para poder encaixar. Eu coloquei uma dupla face, né, na parte de trás para ser fácil montar, é só tirar a fita e colar para não precisar ficar colando nada, passar cola e tal. E para ser algo que se eu precisar no futuro desmontar para fazer alguma manutenção, eu só arranco ela, né? Ela já tá aí, né? Só encaixada, né? Não tá colada, mas eu vou colar aí no momento. Eu só tiro a fita da dupla face e vou encaixando cada pedaço aí no seu canto. Então tá aí, finalizei, coloquei a última, né, pra fechar a nossa placa. Tá a placa prontinha aí, bonitinha, pronta pra gente testar, ligar aí na parede e ver como que ficou a iluminação, né. E nesse momento eu vou fazer o teste, vou ligar ali na fonte para mostrar como que ficou a iluminação. E olha que legal, ela ficou bem difusa na lateral, né? Ficou bem interessante. E agora a gente vai colocar ela na parede para ver como é que ela fica no escuro com a iluminação mais adequada, né? Então galera, para finalizar o vídeo eu quero agradecer a todos pelos 1000 inscritos aqui no canal, quero agradecer todos os inscritos, todas as pessoas que estão colaborando com esse canal, estão me incentivando a fazer ele crescer. E como comemoração para isso, tá aqui a nossa plaquinha maravilhosa aqui. Vou dar um foco nela aqui para vocês verem como é que ela ficou. Tá aí, eu não sei se focou, acho que focou. Então tá aí a plaquinha de 1000 inscritos que eu fiz, que o YouTube me mandou, né? O YouTube me mandou uma plaquinha de 1000 inscritos aí, eu acho que ficou bonita, eu gostei. Eu tentei mostrar no vídeo de uma forma que mostrasse realmente como que ela é, mas é meio que difícil de mostrar porque a câmera não consegue ter a mesma fidelidade de cores e tal. Então eu tô vendo aqui no retorno da câmera que o botão tá meio rosado, meio clarinho, sendo que eu olho assim e tá completamente vermelho, tá muito bonito. Infelizmente não dá pra mostrar como a placa tá bonita, né? Eu gostei muito da placa. Eu achei que ela ficou linda, coloquei no lugar de destaque, vai aparecer aqui no canal sempre agora, né? Eu tenho um botãozinho do YouTube que eu tinha feito antes, que é bem parecido com o botão que eu coloquei ali, né, na placa, mas eu vou ver se eu consigo ligar os dois, né? Eu tenho muita coisa pra fazer aqui no canal, tem um outro LED que eu fiz aqui, que é mais decorativo, né? Não tem nada a ver com o canal, mas então é isso, galera. Muito obrigado pelos 1000 inscritos, obrigado a todas as pessoas que participaram da execução dessa placa, né? Que apesar de ter sido eu que montei ela, algumas pessoas me ajudaram a fazer a impressão, né, do adesivo, a fazer o recorte.
a pintar, a moldura e tal. Eu montei, mas teve muita gente que acabou me ajudando. Quero agradecer a todas essas pessoas que ajudaram a fazer essa placa, né? E futuramente, quem sabe eu faço mais, né? Quem sabe quando eu tiver 5 mil inscritos, 10 mil inscritos, 50 mil inscritos, não sei. A gente pode fazer uma tradição, né, de a um certo valor de 1.000 inscritos, fazer uma plaquinha dedicada, especial, pra comemorar esse momento, né? Então esse é o mais legal da placa do YouTube, né? Não é a questão no número de inscritos, porque, como eu disse, o número de inscritos não tem mais tanta importância pro YouTube, o que vale é o tempo de exibição, né? Que muitas pessoas acabam assistindo o canal, mas elas não seguem o canal. Então, eu acho que no futuro vai se tornar irrelevante a questão do número de inscritos do canal, né? Mas ainda existe alguma relevância no número de inscritos, tá bom? Quando alguém vai querer fazer propaganda no seu canal, eles vão olhar pro número de inscritos, tá bom? Eles vão olhar para as outras estatísticas, né? Porque elas são relevantes também, mas é mais uma questão de status, né? E o status acaba vendendo. Então, por um lado sim, por um lado não, ainda é interessante o número dos inscritos, né? Então, muito obrigado por terem acompanhado esse vídeo, acompanhado o canal esse tempo todo aí. E até o próximo vídeo. E nós ficamos por aqui. Falou e fui!